Começo declarando minha alegria pelos 52 anos da Associação de Engenheiros da Petrobras, a qual tenho honra de integrar como membro honorário. Foi o título mais honroso que eu já tive na minha vida depois de deixar a direção da Petrobras. E, obviamente, junto com a IPET, o orgulho de estarmos aqui irmanados para festejar a maior conquista do povo brasileiro, que é a Petrobras. Tenho dito e repetido que a construção histórica e social, nascida com o povo na rua, capaz de construir uma intervenção tão complexa sobre a natureza, para dela arrancar o elemento essencial, a sua construção, a construção do povo, da sua existência concreta, é, sem dúvida alguma, a maior construção do povo brasileiro. Acima de tudo, porque, apesar do governo de então, lá no começo, que depois mudou, ela foi construída. Mas o significado da Petrobras transcende o seu nascimento. A Petrobras, a mãe do povo, é a Petrobras. Desculpe. A mãe da Petrobras é o povo na rua. E a Petrobras deve ser convertida na guardiã e na mãe das gerações futuras. Este é o sentido da soberania. Uma sociedade e um povo capaz de garantir a sua existência em condições humanas dignas agora e a futuro. Se há um significado que molda a nossa existência aqui, que permite direcionar as nossas lutas, é a luta por um povo autônomo que viva em paz, com justiça e com dignidade. E o maior instrumento que o Brasil construiu para contribuir decisivamente para isso é a Petrobras. Mais do que a riqueza já descoberta e que pode ser convertida em riqueza financeira e monetária, a riqueza do povo brasileiro é a capacidade que une hoje 75 mil colaboradores diretos da Petrobras e tantos mais associados numa rede dentro do país, em empresas e universidades, e fora do país, também em empresas e universidades. Portanto, quando vimos aqui festejar esta conquista, é porque ela tem um significado. E este significado foi percebido na década de 40 e 50, pelo povo que por isso foi às ruas. E percebeu isso porque o povo brasileiro percebeu o que aconteceu com a humanidade, quando ela transitou de caçador-coletor para a Revolução Agrícola, da Revolução Agrícola para a Industrial, e na Industrial, com a extraordinária explosão da produtividade social do trabalho, que permitiu a explosão da população no mundo. E finalmente, no final do século XIX, com a emergência das duas grandes vertentes energéticas. De um lado a cadeia elétrica, do outro lado a cadeia do petróleo, marcam a construção do século passado, a sociedade urbana e industrial como a vemos hoje. E o petróleo tomou o lugar que tomou pelas suas enormes vantagens comparativas em permitir que a produtividade aumente. Produtividade significa produzir mais. A grande disputa é, produzimos para quê? Para produzir lucros para alguns ou construir a condição de vida concreta de toda a população do Brasil, no nosso caso, mas também do mundo. E é neste sentido que se coloca a luta de hoje. Se homenageamos hoje, com muito orgulho, o fraterno amigo Estrela, como o líder que na Petrobras levou a conquista. Também hoje estamos aqui, ao mesmo tempo, de júbilo pelos 60 anos da Petrobras, não posso deixar de confessar a profunda angústia que me acompanha nos últimos tempos e que acompanha tantos dos companheiros que aqui e em outros lugares do Brasil estão hoje. A proposta de leiloar 8, 10 ou 15 bilhões de barris de petróleo neste momento, por razões inexplicadas ou as explicadas,
mera solução de curto prazo de registro de contas. Certamente não é suficiente. Comungo da proposição do companheiro Estrela e de tantos quantos aqui se manifestaram, no sentido de que é preciso aprofundar a reflexão em função do papel estratégico que o petróleo hoje tem. É importante entender que o custo direto de produção de um barril de petróleo na Arábia Saudita está em $1. No Brasil, o custo direto, capital e trabalho, $15. Seu valor está em 60, em $100. E por que esse enorme excedente econômico? Isso não nasceu do céu. Isso foi uma luta construída pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada em 60, quando 84% das reservas mundiais estavam na mão das 7 irmãs. 14% nas mãos da União Soviética, só 2% nos Estados Nacionais. Saídos do longo processo de descolonização, buscaram construir que a riqueza do seu subsolo pudesse ser usada em benefício de suas sociedades. A OPEP fez 2 tentativas, 73 e 79. Não logrou manter-se geopoliticamente um preço elevado, porque as forças contrárias dominaram. Agora, iniciado o movimento desde 2005, quando o petróleo até então se mantinha oscilando, depois do segundo choque, entre 15, 16, 18, 19 a $20 o barril, propiciando com que a sua apropriação social beneficiasse os países consumidores, que são exatamente os países ricos, da OCDE, da Europa, certos bolsões da Ásia e da América do Norte apenas. A maior parte do mundo está excluído disso. Agora, mais uma vez, estamos claramente diante de um enfrentamento geopolítico estratégico. E é preciso pensar no papel que este país está tomando. De que lado estamos? Estamos entre aqueles que devem valorizar as 2 conquistas do povo hoje. De um lado, a Petrobras e sua capacitação aqui já estão exaltada. De outro lado, as riquezas do subsolo. Se queremos fazer isso, precisamos repensar a estratégia. Precisamos nos posicionar do lado daqueles que defendem o controle sobre o ritmo de produção do petróleo no mundo, para permitir que ele mantenha seu valor elevado e daí possa produzir-se excedente econômico capaz de financiar a transformação efetiva das condições materiais de existência do povo, criar infraestrutura, fazer a reforma urbana, fazer a reforma ambiental, fazer a reforma agrária, construir infraestrutura produtiva, promover a transição energética, porque todos sabemos que o bolsão de um século da opulência do petróleo está com as décadas contadas, não estará mais aí, e quem não se preparar para a transição energética terá dificuldades. Lembro-me claramente que com os companheiros da direção da Petrobras participamos com um júbilo efusivo com a presença do presidente Lula da comemoração dos 50 anos. Escrevi um artigo e dizia: os 50 anos da Petrobras estamos festejando na antevéspera da autossuficiência, mas no centenário não haverá petróleo, mas convencional, mas haverá Petrobras, e a Petrobras terá um papel maior ainda. Essa é a estratégia que nós precisamos olhar para o futuro. E nesse sentido, não posso deixar de me referir a documentos concretos. Em março de 2011, a Casa Branca anunciou um documento definindo sua estratégia para a segurança energética dos Estados Unidos e de aliados. Ela enuncia um conjunto de pontos. O primeiro é o óleo não convencional nos Estados Unidos, junto com o gás, e sua difusão para o mundo. O segundo é ampliar a exploração para a plataforma continental americana. O terceiro, aprofundar os biocombustíveis e eficiência energética. Quarto e quinto tem a ver diretamente com o Brasil e México. Um deles é aprofundar o acordo com o México para acelerar a produção do petróleo no Golfo do México, na fração mexicana, até agora intocada. E o outro ponto que nos diz respeito, está lá dito em letra. Presidentes Obama e Rousseff fizeram um acordo para acelerar
a produção do petróleo, do pré-sal, em benefício dos dois países. Me parece que, neste caso, o benefício pode existir até um certo limite. Mas, estrategicamente, está claramente colocado no documento, o objetivo do governo americano, apoiado pelo da China, é quebrar a espinha dorsal da OPEP, fazer com que o preço do petróleo volte ao patamar dos 40, 50 dólares, permitindo com que a sua apropriação social gere riqueza e excedente econômico entre aqueles que os consomem. Isto é a questão que me parece que está em jogo aqui. Se nós temos hoje 60 bilhões de barris provavelmente assegurados no pré-sal, ao lado de 15 bilhões, fruto dos 20 descobertos ao longo de 60 anos de história, é que o Brasil tem um papel relevante. Agora, organizar seu plano de produção, seu plano de desenvolvimento econômico e social, é fundamental que nós saibamos quanto petróleo tem. A confirmação do modelo geológico do pré-sal, tão bem anunciada aqui pelo companheiro Estrela, ela precisa ser concluída definindo uma campanha exploratória que talvez exija apenas 100 poços, ao custo de 7 bilhões de dólares, saber se nós temos 100 bilhões de barris, 200 ou 300. O papel do país diante dessa realidade será outro. Não podemos começar entregando do jeito que estamos, depois de colocar de joelhos a Petrobras por causa da política de preços e outros processos de descapitalização oriundos da falta de planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Além de petróleo que está aí, de preços, de política energética de Fernando Henrique Cardoso não nos serve. Precisamos colocar outra no lugar dela. De forma que, prefiro, antes de concluir, fazer um chamado. Unamos-nos todos os brasileiros de bom coração e boa fé. E impeçamos esse assinte de começar entregando, pouco a pouco, algo que tem um conteúdo estratégico de médio e longo prazo, e é o que é a garantia de que as gerações futuras terão um mundo diferente do nosso. Petrobras e pré-sal podem subsidiar e garantir essa reconstrução de um país novo e diferente. O começo está em impedir o leilão de Libra, fazer um plano estratégico, como propôs o Estrela, um amplo debate com a sociedade brasileira. Unamos-nos para exigir isto do governo, ou, como estamos fazendo alguns, vamos à justiça para impedir que isso aconteça. Porque o caminho hoje iniciado com o leilão do pré-sal de Libra é um caminho sem volta. Ele registra um papel subalterno em relação às relações geopolíticas do país, que precisa afirmar a sua soberania, e sua soberania só tem sentido quando é exercida em favor da construção de um país mais justo, igualitário e fraterno. Parabéns à Petrobras, parabéns à IPET. Obrigado.